O primeiro também tem o mistério do primeiro namorado, da primeira namorada, né? Esse mistério não é muito falado porque é meio chato, né? Bem, a mulher que ama, ela é virgem para o homem que ama ela. Porém, existe o mistério do primeiro namorado e da primeira namorada. É a primeira leitura, conhecer, ver. Há uma mistura de DNA muito forte, tá? Então, o primeiro homem da mulher, ele é o primogênito na vida dela. Então, algumas pessoas são carregadas. Aí por isso que trava. Ou só arruma homem daquele tipo. Outras nem fede nem cheira, né? E mesma coisa é o homem. A primeira mulher do homem tem uma participação muito importante na sua personalidade. É com a inauguração deste homem, entendeu? Por isso talvez Lilith exija inaugurar todos os homens, né? Por que ela exige inaugurar todos os homens? Isso já houve até entre reis, né? Os reis exigiam inaugurar todas as mulheres. Como desentupir o DNA, pastor? Ensina a volta ao passado. Eu ensino, tem um vídeo aí, Dalva. Como desentupir o DNA. Sula Ferreira, verdade, pastor. Pastor, como fazer o ritual antes de dormir para viajar no passado? Tem aí como desentupir o DNA, eu ensino. Mas eu vou falar de novo, tá? Então, essa questão do primogênito na cama é muito importante. Não é falado, mas os antigos acreditavam nisso. Pode ser bom e pode ser ruim, né? E tem o DNA velho, tá? Por exemplo, a mulher pode dormir com 1000 homens, mas tem um homem que, se ele tiver um DNA velho e forte, ele domina a matéria dela. Aí ela fica ligada. Aí onde nasce as paixões. Aí mesma coisa é um homem. O homem às vezes diz, não, eu vou dormir com uma mulher, eu vou só dar um beijinho assim. Só que a mulher, ela tem um DNA antigo. Aí ela, pá, cola ele fica blum, 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 entendeu? Então, essa parte de conhecer, né, e possuir, a Bíblia mostra claramente, conhecer e possuir, ou seja, ter. Possa ser que você nem use, mas tem à disposição o DNA, né? Que forte, pastor, muito conhecimento. Canal do Miguel. Então é o seguinte, mas pastor, todos os homens já conheceram muitas mulheres. Sim. Não estou dizendo. Cada uma delas vai dar sua contribuição no DNA dele. Mas a primeira tem uma contribuição muito forte. Entendeu como é a coisa? A primogênita. Então existe essa área do primogênito. Que o homem não aceitava. Faraó não ligava muito com isso, não. Faraó, ele ligava, ele perdia a virgindade, mas depois as mulheres eram tratadas como por raça, né? Por isso que ele se apaixonou pela mulher de Abraão. Não foi porque a mulher de Abraão era bonita, foi porque a mulher de Abraão participava de um povo antigo e muito inteligente, que eram os fundadores da Babilônia, os fundadores agora me foge a memória, era um povo chamado Roxos. A mulher de Abraão e o próprio Abraão também. Eles eram os fundadores da Suméria. Eles não eram nem sumerianos, eles eram mais antigos ainda. Eles eram os fundadores da Suméria. A terra e a natureza têm DNA feminino? Sim. Veja aí, feminino e masculino, Joilson de Assis. Tem tudo no átomo. O elétron é masculino. Não, o elétron é feminino. E o próton é masculino. Então existe anjos, eletricidade feminina, eletricidade masculina. Aí se chama carga elétrica negativa e carga elétrica positiva. No átomo também tem, partículas beta, gama, delta, os neutrinos também tem. Então tudo tem a parte feminina e masculina. Não é só aqui não. É no céu, em todo canto. Então essa parte da primogenitura também tem, tá? Então... pastor, o meu marido perdeu a virgindade com uma prostituta, por incentivo de um tio. Tem problema? Eu não sei, eu acho que não, né? Mas essa primeira aí tem uma influência muito forte, sim, né? Tudo tem macho e fêmea. Maria Micheleta, exato. Sim, Rita Mesquita, era um povo chamado Ubaida. Não era o presidente Ubaida, não, era o povo chamado Ubaida. É um povo antes do Sumério. Esse povo era fera. Tenho medo de desentupir o meu DNA, pois minha avó casou 5 vezes. Sim, mas ela casou 5 vezes, pelo menos ela casava, né? Tem gente que não casa nenhuma vez, né? Então, todo DNA tem a parte positiva e a parte negativa. Toda família tem gente positiva e gente negativa. Então,
tem a forma de você pegar a parte positiva do DNA. Qual é, pastor, a parte positiva do DNA? O DNA é sensível a sentimentos. Por isso também entra aí outra teoria, que a primeira mulher não seria a que o homem possuiu, né? Seria também, mas teria uma outra ligação à primeira que ele amou. E haveria isso com a mulher também, tá? Principalmente com ela. Deixa eu ver mais. Então, o sentimento bom, ele provoca o DNA bom. O sentimento ruim provoca o DNA ruim. Ódio, rancor, raiva, ira, prepare-se para ser derrotado ou derrotado, porque vai manifestar tudo que é ruim dentro de você. Mas se você tem amor, carinho, a Bíblia fala que era o sentimento que Deus tinha, que Jesus tinha, amor. E esse amor pode despertar o DNA bom. A questão Mônica Serafim também está incluída nisso aí, né? Queira ou não, é uma interferência. É uma interferência de DNA, né? Do conhecer, da carne. Pastor, estou sofrendo obras de macumba. É outro assunto, peraí que eu já volto. Né? Paz e luz para todos, paz e luz, fonte de vida. Então, essa teoria é uma teoria que ninguém fala muito, não, porque é meio chato, né? Porque a maioria dos homens, a mulher que ele casou não é a primeira mulher, e a maioria das mulheres hoje também não é. Mas existe uma influência espiritual e de DNA nos primeiros. Isso não podemos negar, porque a história mostra isso, né? Agora, não quer dizer que, às vezes, o primeiro é mais fraco do que o quinto. Depende da força do DNA, né? Queira ou não, um relacionamento duradouro pode fazer você viajar dentro da pessoa que você ama. Ou seja, você literalmente vai ler a pessoa. Tá entendendo? Eu vou ler Chiquinha. Chiquinha da Baixa da Égua. Chiquinha é muito lindona. É uma leitura. É uma leitura tão forte que produz outro ser. E esse ser é uma soma das leituras. É a parte espiritual. Mas a parte da primogenitura, como a gente está falando, existe, tá? Agora, essa parte pode ser boa e ruim, depende. Depende muito, tá? Amém, pastor? Minha filha tem liderança muito forte, DNA da avó, meu menino, DNA do pai. Todos têm o DNA dos dois, mas um, às vezes, usa mais um do que outro, né? Então, tem que colocar ela dentro de cargos de liderança, né? Casamento de alma e de espírito. Escrevo sobre isto, pastor. Isso é verdade. E Fabrícia. Fabrícia Moreira. Casamentos de alma e de espírito. Existe uma soma das almas, né? Veja aí, soma das almas, Joilson de Assis. A alma soma. Vamos citar na história, bora? Vamos. Os romanos, eles viviam plantando e colhendo. E tendo os carnavais. Os melhores carnavais do mundo era romano. Era uma surubada danada, né? Aí todo mundo que queria uma cabarezada ia para Roma na época do carnaval, né? Da lua. Todo mundo lá botava uma mascarazinha e uhul, uhul. Era mulher e homem, viu? A mulher botava a doutora botava máscara e uhul. A escravazinha botava máscara e uhul. E assim por diante, né? Mas veja que ele misturava o DNA demais. Roma misturava muito o DNA, porque o mundo todo ia lá fazer aquilo. E olha que os romanos são lindos, né? Mulheres romanas são lindas, homens romanos são os mais lindos do mundo. Aí vem um povo chamado etrusco. Esse povo tinha orelha grande e nariz bem grande. Esse povo etrusco, tudo indica que era semita, ou seja, raça de Sem, parentes judeus que passaram a morar na Península Romana. E, de repente, os etruscos se misturaram com os romanos. E quando eles se misturaram com os romanos e as romanas, Roma dominou o mundo! Extra, extra! Roma está dominando o mundo! Extra, extra! Roma não é mais apenas uma adoradora de Minerva! Extra! Roma se tornou os Césares dominadores! Os Césares são filhos de romanos com etrusco. Então, para você ver, uma soma de alma. Olha que Roma misturava muitas almas e os almos. Eles gostavam muito de almas, misturava tudo, né? Mas só que o etrusco tinha um DNA muito antigo. E o bicho chegou para definir a situação. Então, estuda a história dos Césares, que você vai ver que os Césares são filhos de etrusco
com Romana. Tive uma ideia. Qual é a ideia? Vamos dominar o mundo? Bora! Uhul! Dominou o mundo! E Roma dominou o mundo. O Egito dominou até a Índia, dominou a China. A Roma botou para lascar. É o DNA forte da molesta. Então a questão do DNA antigo é isso. Pode acontecer isso, porque Roma não tinha esse negócio, essa parte romana de virgindade. Era mais uma questão de negócio. O casamento antigamente era política, né? Questão de negócio. Mas o resto, meu amigo, botou uma mascarazinha, o resto, tá entendendo? Só era pra pessoa não saber quem era. Bota a mascarazinha, romana, e tome romano pra cima. Aí chegou o etrusco, né? O etrusco, aí disse, vamos misturar aqui as coisas, bora? Bora. Então misturaram os DNA e nasceu os Césares. Tá entendendo? Isso é interessante, né? Existem vários tipos de pessoas, nós temos algumas modificações. Existem pessoas com DNAs diferentes. Nossos DNAs são iguais e são diferentes, porque tem cargas, né? Pastor, escreve o Pix fazendo um favor. Sim, senhor. Leni Paula Fidelis. Vou escrever agora, tá? Pastor, faz uma live sobre marcas de nascença. Sim, gostei. Vamos falar sobre isso? Bora? Bora. Então, preste atenção. Sinto tanta paz interior, gratidão. Maria José, Deus te dê muita paz e muita alegria. Tem alguma pergunta sobre isso? Às vezes, o primeiro pode determinar toda a vida da mulher. Entendeu? E a primeira também pode determinar toda a vida do homem. Como tudo depende de tudo, né? Então não quer dizer que vem alguém e domine. Tá entendendo? Na verdade, ali é uma mistura de DNA. A Bíblia fala certinho. A Bíblia mostra essa área como conhecer e possuir. Entendeu? Conhecer e possuir. Tem algumas mulheres que tiveram homens, e esses homens benzeram ela e elas não saem do lugar. É chamado benzimento sexual, ou batismo, né? Viviane, tem uma enfermidade, já fiz exames, não dá nada. Então pode ser espiritual. Já que está falando de DNA, fala sobre os reptilianos. Vamos falar, a gente está falando sobre os DNAs, né, antigos e também os primeiros. Os primeiros são muito importantes. Pastor, eu nem me lembro mais de primeiro. Né? Então tem também esse DNA também interagia com outros seres, tá? Glória a Deus, não tem esse DNA masculino. Tem, toda mulher tem DNA masculino e todo homem tem DNA feminino. É o DNA de Eva. Eva, minha pequena Eva, Eva. Porque é o seguinte, Adão tinha ligação com Eva, mas ainda tem a ligação com Lilith. Oxe, mas já houve o divórcio? Sim. Mas ela tem direito de possuir seus filhos. Então, paz e luz como livrar da enfermidade espiritual. Amém. Então fica aí esse alerta sobre o primeiro, o primeiro.